Olá, como estão vocês? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Palestrante Inesquecível. Essa é a nossa primeira aula. É um prazer enorme estar com vocês pelos nossos próximos dias de atividade, de desenvolvimento. Estamos todos juntos nesse processo, aonde tornar-se sim um palestrante inesquecível é a nossa tarefa, é a nossa meta. Contribuir através dessa missão com conteúdos estruturados e relevantes a fim de ter toda a atenção da nossa audiência. Nas próximas aulas, nós vamos ver tópico a tópico, módulo a módulo, como construir uma palestra de alta performance. Então, meu muito obrigado a todos vocês e vamos agora para o nosso primeiro conteúdo. É muito importante que quando a gente decida essa posição de vir a tornar-se um palestrante inesquecível, a gente tenha por definição inicial o nosso assunto de expert. Obviamente que hoje profissionais eles estão com as suas carreiras voltadas para uma evolução constante, mas possivelmente dentro da sua carreira profissional tenha um conteúdo ou mais de um conteúdo que você é uma autoridade ou que você possa vir se tornar uma autoridade dentro do seu setor profissional. E obviamente que apresentar um conteúdo com alta performance nesse tema o qual você já é um expert, você já domina essa atividade profissional, já faz parte da sua execução, porque obviamente que isso baliza esse domínio técnico, científico e até artístico do tema ao qual você vai discorrer como um palestrante inesquecível. Então, essa escolha que esteja de acordo com o que o mercado tem pedido, o que o mercado, para onde o mercado caminha, essa definição do tema pode estar muito pautada nessas questões que o andamento do mundo caminha. Então, você pode pegar o tema de sua especialidade e trazer sim uma nova abordagem, uma nova roupagem e partir daí construir, obviamente, uma palestra de alto impacto, uma palestra que venha se tornar inesquecível tanto para você como para sua audiência, que eu acho que esse é o nosso desejo, né, como palestrante, assim, talvez encontrar essa audiência em outras circunstâncias ou até após a própria palestra, receber através das redes sociais, enfim, esse feedback positivo de que você conseguiu, de uma forma impactante, mudar a forma como aquela pessoa pensa e passar através da sua informação, do seu expertise, trazer aquela mudança de chave que a audiência precisa às vezes para fazer um pouco melhor o seu trabalho. Muitas vezes para acreditar mais no seu potencial, fazer uma virada de chave para reestruturar a sua empresa. Enfim, obviamente que aí vai do tema e do conteúdo que você vem apresentar. Aqui, nos próximos dias, comigo, nós vamos ver como estruturar essa palestra de forma que nós tenhamos a atenção da audiência durante todo o tempo. Porque eu acredito assim, como eu mesmo tenho visto e possivelmente vocês também ao longo da vida e da experiência de estar como audiência em algumas palestras, muitas vezes nós temos um palestrante o qual nós acreditamos muito no potencial dele, vemos esse potencial no trabalho, obviamente, dele, mas na hora que ele pisa no palco, parece que há uma trava, parece que há uma âncora. E, e aí a entrega do conteúdo propriamente dita fica em segundo plano, porque muitas vezes esse palestrante não preparou a sua palestra de forma com que o conteúdo fosse apresentado dentro de uma estratégia, dentro de um conceito, dentro de uma dinâmica que possa entregar o conteúdo e manter a audiência atenta durante todo o tempo de palestra. Hoje uma palestra, para que ela seja de alto impacto, ela pode ter de 18 a 50 minutos, que é o tempo médio de palestras que nós vemos aí nas redes sociais, via YouTube ou mesmo presenciais.
Os TED Talk, por exemplo, são palestras de alta performance que acontecem em 18 minutos, onde o expert do assunto consegue, em 18 minutos, com altíssimo poder de síntese, entregar o conteúdo de uma forma clara, objetiva, concisa e de alto impacto. Segundo especialistas, 18 minutos é o tempo médio que o nosso cérebro consegue se manter atento e memorizar o conteúdo apresentado. Então, já fica a nossa dica aí. Bom, se esse é o tempo e me é dado 50 minutos de tempo para um evento, eu posso, talvez, as informações mais importantes construir nos primeiros minutos. Eu acho que talvez aí seja uma dica na hora da construção, mas lá na frente nós vamos aprofundar um pouco mais isso e a gente vai ver como é que a gente pode driblar essa questão com uma nova estrutura de palestra que eu vou ensinar para vocês. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na especialidade, eu preciso listar e eu preciso aprofundar a minha especialidade, porque quando a gente fala no tema qual eu sou expert, isso pode ser muito genérico. Eu preciso, quando eu decido o meu tema, eu construo a partir daí o meu título, e o meu título precisa ser atrativo e que gere interesse da audiência. Isso é de extrema importância. A construção do título de uma palestra pode estar a favor ou não da sua audiência, no sentido de que eu posso, através dessa audiência, despertar curiosidade para ela, inclusive, passar a ir visitar esse evento, ou não, quando eu não consigo entregar no título uma performance clara daquilo que eu vou apresentar. Então, antes de definir o tema, você vai passar para o segundo passo, que é construir o título da sua palestra. E isso é muito importante, que inclusive você discuta com o coordenador, que você peça sugestões com base nos títulos que você apresentou para o coordenador do evento, talvez juntos com a equipe de marketing, juntos estudando um pouco essa demanda dentro do seu próprio mercado de trabalho, para que você tenha um tema muito bem escrito e de alto impacto na sua audiência. Não pode ser um título longo, obviamente, precisa ser um título curto, porque isso vai ser usado muito possivelmente em redes sociais, em materiais gráficos, em materiais publicitários da própria organização do evento. Então, na hora de definição de tema e construção do título da sua palestra, é preciso ter um olhar aprofundado se o título está de acordo com o seu contexto de palestra. Isso vai fazer com que, quando a sua palestra for divulgada, você já imediatamente estabeleça uma conexão de interesse com a sua audiência. E, obviamente, que lá na frente a gente vê como mantém essa conexão ao longo da aula, né? Porque a gente está falando de tempo de eventos entre 18 e 50 minutos, e reter essa atenção é de extrema importância para o impacto da sua palestra com a sua audiência. Então, você está preparada, e muitas vezes quando aparece um convite de palestra, você talvez já tenha que ter até um pano na manga, assim, tipo uma carta na manga, né? Que é um tema já pré-definido, um título ou dois ou até três títulos para sugerir para um coordenador. Então, se o seu interesse é partir para esse mercado, ou você já está nesse mercado, não espere o convite aparecer. Mantenha sempre algo pré-preparado, um estudo propriamente dito, antecipado, porque a hora que surgiu o convite, você já se diferencia do mercado sendo ágil na sugestão do tema e título da sua palestra, seja ela para qual congresso for. O que acontece muitas vezes quando um palestrante é chamado, que ele não tem nada previamente pronto, ele não tem nada previamente elaborado para apresentar. E muitas vezes, na demora dessa resposta, você perdeu sua vez. Então, para que você esteja pronto para esse mercado, é importante estar antecipadamente preparado. Não precisa, nesse caso, estar com a palestra 100% pronta, porque o mercado a gente precisa estar sempre atualizando com os conteúdos mais hypados, os conteúdos mais atuais, ilustrados com os fatos mais importantes daquele momento. Isso é extremamente importante
para que haja uma conexão com a sua audiência, mas um tema que você pode trazer já com um título, talvez um ou dois ou até três temas já com títulos de possíveis palestras que você pode vir a dar. Quando você recebe o convite, você já responde com temas propostos e com títulos sugeridos para os seus temas. Eu não tenho dúvida que quem os recebe, no caso esses coordenadores, que são os que contratam palestrantes para os seus eventos, ele já vai perceber aí que você tem um diferencial. A gente vai encontrar ao longo das nossas aulas outras sugestões de diferenciais para vocês construírem de verdade uma palestra de alta performance e inesquecível para a sua audiência. Então, revendo aqui o que a gente falou agora, que é importante que você decida qual é o seu tema de expert. Normalmente, uma sugestão que eu tenho é o assunto o qual eu posso falar, e se eu não sei qual é o assunto ainda, eu posso escolher a partir do assunto com base no maior número de elogios que eu recebo. Então, por exemplo, você sabe que você é um profissional da área de extensão de cílios, e aí o seu maior feedback positivo é sobre a retenção, ou é sobre a sua técnica de híbrido, ou a sua técnica sobre volume russo, ou a sua técnica de volume brasileiro. Então, com base no assunto ou no trabalho qual você é mais elogiado, eu acho que parte desse princípio aí para construir um tema da sua especialidade, porque possivelmente aí a gente encontra uma especialidade. E pode ser aí dentro de vários outros setores como gestão, gestão de equipe, gestão financeira, marketing, gestão de pessoas. Gente, as possibilidades dentro de você se tornar um expert dentro da sua área são infinitas, assim, existem, é muito abrangente, na verdade, né, as possibilidades. E mesmo que talvez você seja um profissional desse setor e que ainda não tenha não consegue medir essa percepção do mercado do seu assunto de expert, você pode começar a construí-lo através das redes sociais. Então você pode melhorar o material fotográfico que você tem, você pode postar isso e colher dados e fazer pequenas pesquisas com a sua audiência para entender se a sua audiência gosta e como ela vê esse seu trabalho, como ela percebe, qual é o valor que ela tem em relação a esse trabalho, a título de você experimentar qual é o assunto de sua habilidade, mas tem um outro percurso aqui na hora da escolha do tema que eu particularmente gosto muito. O assunto que mais você fala durante o dia, o serviço qual você mais gosta de vender durante o dia, ou aquele dia que você se ocupa demais com uma determinada atividade e mesmo tendo passado o dia todo falando de um determinado assunto, você ainda finaliza o dia e diz: meu, que dia feliz que eu tive, que dia satisfeito que eu tive. Então, normalmente, esse assunto de expert está muito pautado no quanto nós estamos satisfeitos com determinada área da nossa vida. Aí a gente encontra com certeza um caminho de expert para você vir a público relatar, emocionar e impactar a vida das pessoas com esse tema. Então, não é difícil construir, não é fácil encontrar o tema, mas não é difícil construir a partir do momento que você encontre. Então, com base nesses dados, você pode começar a listar e fazer uma pequena pesquisa para encontrar com certeza o seu tema. Por que eu falo disso logo no início? Acho que é importante até justificar isso para vocês, porque eu encontro centenas de pessoas que desejam ser palestrantes e ao longo da minha vida como coordenador e mentor, porém, normalmente, por incrível que pareça, é comum a pessoa chegar para mim, achar que ela deve ser palestrante, encontrar em si uma habilidade para essa demanda, mas ela não consegue encontrar o percurso, qual é o caminho, qual é o objetivo de se tornar um palestrante. Por que ela deseja se tornar um palestrante? E aí, quando eu encontro já nesse primeiro momento a minha especialidade, eu acho que parece que começa a clarear as ideias, né? Porque quando eu encontro a minha especialidade,
é porque eu vou falar de algo qual eu sou completamente apaixonado. E isso faz com que posso eu subir, inclusive, tenso, nervoso, mas esse conteúdo ele tá tão em mim que quando eu começo a falar, ele flui com total sabedoria, com total desejo de entrega. Então, esse fato de você ser apaixonado por essa demanda específica e pontual é muito importante. E vale lembrar que ao longo da vida nós vamos construindo a partir deste tema outras especialidades que nós nos apaixonamos. Nós não precisamos ficar limitados ao longo da vida com um único tema, porque o mundo gira, as coisas evoluem e o próprio tema por si da sua especialidade, quanto mais você aprofunda, você vê que inclusive tem muito mais a agregar, né? Isso a gente vê com palestrantes que estão aí no mercado há 10, 20, 30 anos e que o conteúdo está sempre reconfigurado, né? E aí eu acho que a gente tem um dado relevante de entender o quanto é importante estar aberto para aprender, disponível para se colocar neste lugar, porque mesmo que eu seja palestrante, eu preciso entregar o máximo de conteúdo. E quem me ver a primeira, a segunda ou a terceira vez, pode me ver com o mesmo tema, mas com vários aspectos modificados. Porque eu lembro de ter entrevistado uma médica oftalmologista há muito tempo atrás, e ela é uma pesquisadora, autora de vários livros. Nessa época eu tinha um programa de entrevistas aqui, e esse programa acontecia ao vivo. Era um programa bem interessante de entrevistas na TV local, na cidade de Joinville, onde eu resido. É, e ela me deu uma resposta incrível, assim. A gente está falando de ciência, que ela é uma pesquisadora. Ela falou: essa é a minha verdade de hoje. Amanhã essa verdade pode parecer uma mentira, porque a ciência muda a cada momento e o mundo muda a cada momento. Então, com base nisso, que eu acho que é de uma pessoa de uma sabedoria e uma pesquisadora científica da área de oftalmologia, a doutora Cleusa Coral, ela me trouxe essa informação que nós não podemos ser estáticos nos nossos conceitos, nos nossos conteúdos. Eles precisam estar em constante evolução. Por isso que eu acredito que quando eu preparo uma palestra antecipadamente e eu ensaio esse conteúdo ao longo do tempo antes da minha apresentação, eu obviamente consigo reconstruir, ressignificar e complementar lacunas que podem estar presentes no meu conteúdo, mesmo eu sendo um expert. Então é importante entender esse processo. Esse processo se dá de uma forma muito interessante e ele tem uma configuração que nós vamos olhar para ela logo à frente. Então, esse é o nosso primeira conversa, o nosso primeiro. Então comecem a pensar aí já qual é o seu tema, qual é a sua paixão. Depois pensa qual é o seu título. Que título você daria para esse assunto o qual você já é um expert? O que você precisa a partir de agora é construir autoridade no assunto. E é isso que nós vamos ver aí nos nossos próximos encontros. Meu muito obrigado a você por estar comigo neste momento. Eu espero que esse conteúdo tenha contribuído de forma já impactante aí nas suas ideias, na forma como você está vendo você como um expert desse mercado. Então fica aí, meu grande abraço a você e até o nosso próximo encontro.